O fim da República Velha. Nós destacamos na última aula a década de 1920. Contextualizamos esse período, né, ao longo da República Velha. Percebemos que, ao longo da década de 20, nós vamos destacar os elementos que geraram as contestações à ordem oligárquica. Essencialmente, a década de 20 ela é marcada pela crise da República Velha. Nós destacamos alguns elementos que caracterizam a crise da República Velha, né? Nós destacamos o tenentismo, aquele movimento revolucionário dos jovens oficiais do Exército. Nós destacamos a Semana de Arte Moderna. Nós destacamos os fatores que geraram, né, o abalo da República Velha. Essencialmente, a partir da década de 20, nós vamos destacar as manifestações de diversos setores que acabaram abalando o poder do governo. Destacamos o movimento operário e o movimento tenentista. Bom, nós vamos então encerrar o ciclo da República Velha, ou da República Oligárquica, né, 1889 a 1930. Vamos destacar alguns pontos importantes. Nós vamos destacar uma crise econômica internacional que gerou uma crise na política brasileira. Nós vamos destacar o encerramento da República Velha, passando pela ocorrência de um golpe político-militar, ocorrido em 1930, que vem para a história brasileira como a Revolução de 1930. Mas vamos entender o que foi a chamada Revolução de 1930. Vamos partir do foco econômico para chegarmos no contexto político. Então, o que nós vamos destacar? Nós já sabemos, essencialmente, que o Brasil tinha uma vocação agroexportadora. Já na República Velha, o café permaneceu como nosso principal produto de exportação. O principal consumidor do café brasileiro era os Estados Unidos. Mas o que acontece? O ano de 1929, essencialmente dentro da famosa Quinta-feira Negra, que ocorreu aos 14 de outubro de 1929, nós vamos destacar a grande crise econômica nos Estados Unidos, caracterizada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Mas o que tem a ver a crise de 29, né, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e a economia e a política brasileira? Primeiro, nós temos que pensar que a crise de 29, ela abala o poder econômico dos cafeicultores brasileiros. Isso porque eu já destaquei que o café era o nosso principal produto de exportação e que, portanto, os Estados Unidos eram o nosso maior consumidor deste produto. Ocorre que, com a crise na economia norte-americana, né, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos em crise deixaram de consumir o café, né, ou o produto brasileiro. A crise de 29, então, gera uma crise política aqui no Brasil. Por quê? Não se esqueçam que a partir de 1906, o governo brasileiro, via Convênio de Taubaté, começou a trabalhar com uma política de valorização do café. Política essa que visava salvar os cafeicultores em épocas de crise econômica. Mas o que acontece? Em decorrência da crise de 29 nos Estados Unidos, os Estados Unidos deixaram de comprar ou consumir o café brasileiro. Isso acabou abalando a economia brasileira. Por quê? A partir desse momento, nós passamos a ter um déficit na exportação desse produto. A partir desse momento, também em crise econômica, o governo brasileiro deixa de praticar a política de valorização do café. Isso abala a economia cafeeira naquele momento. Perfeito, pessoal? Então o governo brasileiro não tinha mais como valorizar artificialmente o café. Isso acabou gerando um afastamento entre Estado e cafeicultores, gerando então o rompimento do Pacto do Café com Leite. Por que gerou o Pacto do Café com Leite? Naquele momento, o presidente era de São Paulo, era representante de São Paulo, Washington Luiz. Como o governo brasileiro deixa de manter a política de valorização do café,
os cafeicultores se afastaram do governo brasileiro. Esse foi o ponto de partida para o rompimento do Pacto do Café com Leite. O Washington Luiz, naquele momento, então, ele vai apoiar um representante de São Paulo, chamado Júlio Prestes. Não se esqueçam que, de acordo com a ótica ou a política do café com leite, haveria um revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais. Como Washington Luiz era representante de São Paulo, era a vez de Minas Gerais indicar o seu candidato. Ao indicar Júlio Prestes, um paulista, né? Então o Washington Luiz acabou rompendo o pacto do café com leite. Isso causou então o afastamento de Minas, que acabou se unindo às oligarquias dissidentes. Vamos destacar então uma união entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a chamada Aliança Liberal, tendo como candidato Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, candidato a presidente, e João Pessoa, da Paraíba, candidato a vice-presidente. Como a Aliança Liberal contestava, né, o governo Washington Luiz, por ter indicado um paulista, nós vamos perceber então a Aliança Liberal recebendo o apoio de alguns tenentes e da classe média urbana. Vão em apoio à Aliança Liberal. Mas o que acontece? Chegaram as eleições presidenciais, e nós sabemos que o processo ainda permanecia fraudulento. O processo eleitoral acabou dando a vitória a Júlio Prestes, candidato de São Paulo, candidato de Washington Luiz. A vitória de Júlio Prestes acabou ampliando ainda mais a discórdia entre a Aliança Liberal e o então presidente Washington Luiz. Ocorreram protestos contra o resultado aí em praticamente todo o país, né? Um fato acabou acirrando ainda mais a discórdia entre a Aliança Liberal e Washington Luiz. João Pessoa acabou sendo assassinado na Paraíba. Só que ele foi morto por questões pessoais, envolvências pessoais na Paraíba. Só que a Aliança Liberal acabou usando isso aí como pretexto para ampliar ainda mais, ou acirrar ainda mais as relações com o governo, com Washington Luiz. Vamos ter um aumento da agitação popular e a partir desse momento inicia-se um movimento que vai ter como consequência a deposição de Washington Luiz. O exército resolveu depor o presidente Washington Luiz antes mesmo da posse de Júlio Prestes. E o cargo foi entregue, então, ao comandante em chefe da revolta, Getúlio Vargas. Então, a ascensão de Vargas, em outubro de 1930, acaba, então, dando fim à República Velha ou República Oligárquica. Né? A República Velha foi derrubada através de um golpe político militar que vem para a história brasileira como a Revolução de 1930. Perfeito? Esse é o processo que gerou o fim da República Velha aqui no Brasil. Na próxima aula nós falaremos sobre a chamada Era Vargas.